Graça e paz novamente, irmãos. Vamos ler juntos o Salmo 123. Salmo 123. Amém? Quem chegou lá, vamos ler juntos, por favor. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar. Senhor, uma vez mais, nós te exaltamos e te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, compassivo, misericordioso. Ah, Senhor, ao olharmos para a nossa história, vemos o quanto o Senhor é sábio, soberano, e se estamos aqui hoje, Senhor, é por causa da sua compaixão nas nossas vidas. Ah, Senhor, nós renovamos a nossa consagração e declaramos o nosso desejo de te servir todos os dias da nossa vida. Tu és o nosso Senhor, nós somos para ti servos, e queremos ser como esses servos que fixam o olhar nas mãos dos seus senhores, como essas servas que fixam os olhos nas mãos de suas senhoras. Assim, Senhor, queremos erguer os nossos olhos para o céu e queremos, Senhor, fitar os nossos olhos em ti, até que o Senhor se compadeça de nós, até que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Aleluia. Amados, eu acho que eu vou ser bem breve. Meu coração está grato ao Senhor pelo fato do Senhor me permitir estar aqui, e eu creio que eu serei bem breve. Os irmãos sabem que meu encargo tem sido compartilhar sobre o corpo do Senhor, e esse é um salmo que nos permite olhar para as mãos do Senhor. É maravilhoso como esse salmo ele começa assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. É maravilhoso porque se você ver no Salmo 121, que está aí bem perto, você vai ver que o salmista ele começa assim: elevo os olhos para os montes. E agora, no Salmo 123, ele fala: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Eu acho que os irmãos podem perceber que aqui o degrau ele é mais alto. Você olhar, elevar os olhos para os montes, isso já é algo alto, mas isso ainda é algo terreno. Mas agora no Salmo 123 existe um degrau maior em que ele diz: a ti que habita nos céus. E olha como começa isso, irmãos, olha que maravilhoso. A ti. Primeiro era: eleva os meus olhos para os montes. Só que agora o salmista diz: a ti elevo os meus olhos. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos.
Então, louvado seja o Senhor, porque isso é um degrau maior, em que, na nossa experiência, nós também podemos provar, irmãos, elevar os nossos olhos para os céus. E não apenas para os céus, mas para o Senhor, a Ti. E então esse salmo fala de uma oração, mas perceba que para fazer essa oração não é apenas a boca que ele usa, mas ele usa também os olhos. Como precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados, se queremos ter alguma visão espiritual. E então essa é uma oração, que ela é feita não apenas com a língua, mas ela é feita também com os olhos do coração. E é claro que isso exige fé. Contemplar aquele que é invisível, irmãos, isso exige fé. E isso também é algo que está relacionado à confiança que temos no Senhor. Então, aleluia, porque aqui na reunião nós podemos elevar os nossos olhos ao Senhor que habita nos céus, mas no nosso viver diário também podemos fazer isso. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque o Senhor, Ele está sentado no seu trono, um trono de glória. E nós sabemos que quando nós contemplamos o Senhor, nós contemplamos o Senhor na sua santidade. Foi assim, por exemplo, que Isaías teve uma visão do Senhor assentado no seu trono. E nós sabemos também que o Senhor, Ele é muito, muito belo. Nós podemos contemplar a beleza do Senhor, nós podemos contemplar a grandeza do Senhor, nós podemos contemplar a majestade do Senhor. Então, aleluia, como é maravilhoso nós podermos voltar os nossos olhos para o Senhor. A Ti, que habitas nos céus, elevo os olhos. E daí então o salmista ele usa uma comparação, dizendo que é como os olhos dos servos estão fitos nas mãos, olha aqui a mão, nas mãos dos seus senhores. O exemplo aqui é um exemplo da antiguidade no costume oriental. Então, no costume oriental, os senhores, eles não eram de muitas palavras. Então, eles treinavam os seus servos, os seus escravos, para darem apenas sinais e gestos. E os servos, eles ficavam então na sala, num canto aqui, com a mão assim, na altura do peito, mas ficava o tempo todo. Então, o senhor Gonzaga, que é o meu senhor, é o tempo todo aqui, ó, olhando para ele. Estou aqui, mas eu não estou de bobeira, estou olhando para ele ali, olhando para o seu Senhor, porque a qualquer momento o seu Senhor podia dar um sinal. E nesse momento ele sabia que era hora de servir alguma coisa, ou a intimidade ela era tão grande que só nessa troca de olhar muitas vezes já entendia o que era para fazer. E aqui então não é apenas algo para os irmãos, veja que também é para as irmãs. Porque fala não só de os servos fitarem os olhos nas mãos dos seus senhores, mas fala também dos olhos da serva, irmãs. Então veja que isso é para todos nós. E fala dos olhos da serva estarem na mão da sua senhora, ainda é um exemplo. É maravilhoso também nós percebermos que no versículo 1, o salmista ele começa falando de maneira pessoal. Ele diz: a Ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Então olha que ele está falando dele, da experiência dele. Mas se os irmãos perceberem na sequência, ele deixa de usar a primeira pessoa do singular. E ele passa a usar a primeira pessoa do plural, nós, para mostrar que isso é uma experiência coletiva, isso é uma experiência que todos nós carecemos ter, de olhar para o nosso Senhor. E olhar para as mãos do Senhor, para quê, irmãos? Para termos direção. Para sabermos como nos conduzir.
O Senhor sabe, irmãos, o quanto esse salmo me ajudou de ontem para hoje. Quanto me ajudou. Porque a gente erra, mas daí agora. Então a gente fica com os olhos no Senhor. E aqui, olha que maravilhoso, porque esse olhar no Senhor, ele vai dizer assim, no versículo 2, no final diz, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até quando? Até que se compadeça de nós. Irmãos, isso é tão precioso, isso é tão bom. Nosso Senhor é um Senhor compassivo. Às vezes ele nos disciplina, sim. Então acontecia de um servo ter que ser castigado pelo seu senhor, isso acontecia. Mas aqui então o servo ele olha para o seu senhor, esperando que ele tenha compaixão, esperando que o castigo termine. Aleluia, porque nas mãos do Senhor você pode receber um sim, você pode receber um sinal de não. Das mãos do Senhor, o Senhor pode te dar o sinal para. Das mãos do Senhor, o Senhor pode estar assim, E não é só olhar nas mãos, é no próprio Senhor, irmãos. Então, quando nós contemplamos o Senhor pela fé, nós podemos ver o Senhor sorrindo para nós. Mas também pela fé, às vezes contemplamos o Senhor e vemos o seu semblante de tristeza, porque não é algo que o Senhor aprovou, não é algo que o Senhor se alegrou. Amados, que nós possamos ter esse progresso espiritual e essa intimidade com o nosso Senhor, que eu repito, é pela fé. Essa busca, esse viver de oração, de contemplarmos o Senhor e contemplarmos as mãos do Senhor, para sabermos como nos conduzir. Como nos conduzirmos aqui na igreja, como nos conduzirmos no nosso viver. Não é? Às vezes a gente fica em dúvida, o que a gente faz em relação aos nossos filhos e à escola? Não é isso? Às vezes a gente fica em dúvida como nos conduzir em relação ao trabalho. E agora? Faço isso ou faço aquilo? Amados, que nós possamos aprender a olhar para as mãos do nosso Senhor. Porque se de fato nós exercitarmos a nossa fé e se aprendermos a exercitar também a paciência para esperar no Senhor, o Senhor, Ele irá se compadecer de nós. E Ele nos dirá, às vezes nós vamos ouvir, como outro texto da palavra nos diz, é por esse caminho aqui. Às vezes o Espírito Santo vai nos sussurrar, é por esse caminho aqui que você deve seguir. E louvado seja o Senhor, porque aqueles que buscam essa intimidade com o Senhor não os decepciona. O Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele orienta. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia, porque existe um clamor no salmista aqui, existe uma espera. Ele fica com os olhos colocados no Senhor, até que o Senhor se compadeça dele. E no versículo 3 ele continua, clamando, tem misericórdia de nós. Olha que não é um clamor individual. Mais uma vez eu repito, irmãos, de ontem para hoje, como esse salmo o Senhor usou para me ajudar. Esse foi o meu clamor. Senhor, tem misericórdia de nós. E mais uma vez ele fala, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Então veja que esse é o clamor, para que o Senhor possa se compadecer e para que o Senhor possa ter misericórdia. Louvado seja o Senhor. Eu repito, o nosso Senhor é bom. O nosso Senhor, Ele é compassivo. Se eu e você olharmos para trás, olharmos para a nossa experiência,
talvez eu e você vamos perceber uma intervenção do Senhor. Às vezes nos impedindo de prosseguir num caminho, às vezes nos estimulando a prosseguir num caminho, às vezes, recebendo dele aprovação ou dele reprovação, mas se estamos aqui ainda hoje na fé, é porque o Senhor tem sido bom para nós. É porque o Senhor tem sido compassivo com cada um de nós. Que nós possamos renovar nessa noite a nossa consagração. Servir ao Senhor, irmãos, é algo que na nossa experiência está relacionado à consagração. É algo voluntário. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Ninguém é obrigado, mas lembramos daquela passagem, de um servo que já está na casa do seu Senhor há muito tempo, e daí chega o momento dele ser despedido, mas ele diz: eu amo meu Senhor, e eu quero permanecer servindo ao meu Senhor. Então o que ele tinha que fazer? Colocar a orelha na sovela da porta, não é isso? E era furada a orelha. E aquilo representava o desejo que ele tinha de continuar servindo ao Senhor. A sovela, então, era o instrumento de furo. E o batente era para... É isso aí. Amados irmãos, que nós possamos renovar a nossa consagração. Há quantos anos eu e você temos servido ao Senhor? Há quantos anos nós temos nos oferecido para servir ao Senhor? Mas que nessa noite o nosso coração possa ser esse: Senhor, eu quero continuar servindo a Ti. E eu quero continuar a ficar ali sempre nessa posição de estar com os olhos fixos no Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a manter os nossos olhos no Senhor. E isso não é só de vez em quando, que possamos crescer a ponto disso ser o dia todo. De manhã, quando acordarmos, precisamos voltar os nossos olhos para as mãos do Senhor. Ou será que nós já estamos tão acostumados a fazer as coisas, tão dados a uma rotina de coisas, que deixamos de olhar para o Senhor, irmãos? Já sabemos o que fazer, já sabemos como nos conduzir. Será que tem sido assim o nosso viver? Ou será que temos aprendido a olhar para as mãos do Senhor assim que levantamos? Se não tem sido essa a nossa experiência, que o Espírito Santo possa nos conduzir assim a partir de amanhã. E quando acordarmos amanhã, que o Senhor possa nos ajudar a olhar para as mãos dele. Irmãos, a respeito de todos os assuntos. Nesse assunto aqui que diz respeito ao meu casamento, Senhor, como eu devo me conduzir? E às vezes nós estamos muito aflitos, mas nós olhamos para as mãos do Senhor até quando? Até que Ele se compadeça de nós. Louvado seja o Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é fiel. O nosso Senhor, Ele é bom. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor, uma vez mais nós te louvamos. Uma vez mais nós te agradecemos. Ó Senhor, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor deixou Moisés ver a sua glória. E quando ele viu o Senhor, foi isso que foi declarado para ele, que o Senhor é compassivo, misericordioso. Ó Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é santo. Ó Senhor, e nós nos maravilhamos com quem o Senhor é. Nós nos maravilhamos com toda a sua glória, Senhor. Olharmos para Ti é algo que constrange os nossos corações.
Olharmos para Ti, Senhor, é algo que quebranta os nossos corações. Nós Te louvamos porque queremos Te servir. E o Senhor tem nos tratado mais do que servos, o Senhor tem nos chamado de amigos. Porque o Senhor tem revelado para nós a Sua vontade. Ó Senhor, é maravilhoso esse caminho de podermos Te servir. É maravilhoso esse caminho de podermos seguir o Senhor. Que o Senhor possa guardar a mim e que o Senhor possa guardar a todos nós nesse viver de intimidade com o Senhor, de assim como os servos, eles fixam os olhares nas mãos dos seus senhores e a serva fixa o olhar na mão da sua senhora. Senhor, que os nossos olhos possam estar fitos no Senhor, aqui na igreja, mas também no nosso viver diário. É o Senhor quem direciona as nossas vidas. Nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor. Nós não queremos ser aqueles que agem independentes de Ti, que tomam os próprios caminhos, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. E certamente é o Senhor quem nos ajudará a completar a nossa carreira, a combatermos o bom combate e a guardarmos a fé. É isso que nós queremos para nós, Senhor. E assim como Paulo, podemos dizer que a coroa da justiça também está guardada para nós, para todos aqueles que amam a sua vinda. Hoje nós contemplamos o Senhor pela fé, mas nós ansiamos aquele dia que nós veremos o Senhor face a face. Aleluia, que então nós poderemos, o que nós hoje experimentamos pela fé, os nossos olhos poderão ver, poderão sentir, poderão tocar. Louvado seja o Senhor por isso. Te amamos, Senhor Jesus. Amém. Aleluia.